E se eu te disser que você aprendeu errado sobre a parábola do filho pródigo? E essa parábola é mais sobre o pai do que sobre o filho? Quando analisamos sobre o contexto histórico da época, a gente observa que essa história tem uma riqueza muito mais profunda. Resumidamente, a história conta que um pai muito rico tinha dois filhos, e o mais jovem pede ao pai para repartir os seus bens, pois ele desejava receber a parte que o pertencia. De acordo com a tradição judaica, o fato de um filho pedir os seus bens em vida era o mesmo que estar declarando para o pai: eu desejo que você morra. O pai teria o direito de expulsar o filho de casa sem nenhum bem ou até mesmo condená-lo à morte por apedrejamento. No entanto, esse pai atende ao pedido desse filho, reparte com ele seus bens e o deixa partir em segurança. O filho vai embora para uma terra distante e lá ele gasta todos os seus bens de forma irresponsável. Tendo acabado toda a sua fortuna, ele começa a passar necessidade e tem que trabalhar apacentando porcos. Chega ao ponto de desejar comer a mesma comida dos porcos. Neste momento em que ele chega ao fundo do poço, ele para refletir que na casa do pai dele, até mesmo o menor dos seus servos tem comida com fartura e é tratado com dignidade. Então, ele decide voltar, pedir perdão e se tornar um servo do seu pai. Ao retornar, o seu pai o avista ainda de longe e sai correndo para abraçá-lo. Acontece que, para a cultura da época, um senhor de respeito não saía correndo para abraçar alguém, e para correr ele teria que levantar as abas do seu vestido e mostrar as pernas, e isso era um sinal de humilhação e vergonha. Fazia também parte do contexto cultural um jovem que havia saído de casa da forma como esse jovem saiu e estivesse retornando, a vizinhança teria o direito de recusá-lo na comunidade. Eles deveriam então pegar um jarro de barro e quebrá-lo no chão. Se esse ato fosse concluído, o jovem seria para sempre excluído dessa comunidade. Mas o pai escolhe passar pela humilhação pública a fim de salvar o seu filho, antes que alguém quebrasse o jarro. O pai então alcança o seu filho, o abraça e o recebe, e manda trazer para ele vestes novas, um anel de ouro e sandálias para pôr nos pés. Manda também que seus servos preparem um novilho gordo para que seja dado um banquete para o seu filho que voltou. As vestes novas, as sandálias, o anel e o novilho gordo também têm significado espiritual muito importante, que eu estarei falando na parte 2 desse vídeo. Quando o filho mais velho chega do campo e vê que o seu irmão mais novo voltou e que seu pai o recebeu de braços abertos e ainda lhe fez um grande banquete, ele fica irado, pois no pensamento dele, aquele irmão não merecia o perdão do pai. O irmão mais velho representava nessa parábola os fariseus, e no nosso contexto de hoje representa aqueles religiosos que vivem na igreja, às vezes servindo a Deus, mas o seu coração está bem distante do Pai. Se julgam melhores que os outros e se preocupam apenas em cumprir regras para ter algum reconhecimento, mas o seu coração está bem distante de Deus, o amor e a misericórdia pelo próximo também. Pois eram assim que os fariseus se enxergavam, como os verdadeiros filhos do Pai, os únicos que tinham direito às heranças do Pai. E o fato de Jesus acolher os pecadores com amor causava profunda ira nessas pessoas. Mas existe um outro detalhe muito mais profundo que eu quero falar aqui. É a parte em que o pai se humilha para receber de volta o filho perdido. Isso fala mais do caráter do pai do que do arrependimento do filho. O próprio Jesus representa o pai do filho pródigo nesta parábola, pois foi por amor a nós pecadores que ele passou por cima de toda a sua glória, se humilhou diante de todos até a morte na cruz. Tudo isso para que pudéssemos ser recebidos de volta na casa do Pai. Não porque nós façamos algo para merecermos isso, mas sim porque o amor de Deus por nós é imenso e infinito. Me responde nos comentários se você já ouviu essa história nesse contexto histórico da época. E na parte 2 desse vídeo, estarei explicando os significados espirituais das vestes, do anel, das sandálias e da novilha gorda. Até a parte 2.